Vinícius acabou de entrar. Bom dia, Vinícius. Estamos com o livro de ciências. Bom dia, Ângelo, que está entrando agora. Estamos com o livro de ciências na página 114 para corrigir a atividade, tá bom? Então, abram o livro de ciências na página 114, certo? E Tia. pronto, bom dia, né? Para quem entrou agora, ainda tem gente entrando ainda. Vamos lá. Pronto. Bom dia para quem entrou agora, certo? Então, vamos lá. Mais uma vez repetindo, certo? Para quem está entrando agora, eu vou começar a repetir, eu vou falar, né, novamente, certo? E página 114 do livro de ciências, a gente vai corrigir a atividade que a tia passou na aula passada, tá bom? Então vamos lá. Tia, Oi. eu posso ler a questão A da 1? Deixa a tia ler, aí vocês vão falando as respostas, tá? Vamos lá. Responda. A. Por que as plantas são classificadas como seres produtores? Tia, eu coloquei assim. Hum, As plantas são cas, capazes de produzir seu próprio alimento. Eu coloquei assim. As plantas são pode falar. classificadas, as plantas são classificadas como seres produtores, porque elas são capazes de fazer seu próprio alimento. Isso. Pronto. Eu vou colocar aqui a resposta no chat, né? Caso alguém não tenha feito, tá bom? Porque a de vocês está correta, viu, gente? Porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Tia, essa resposta, né, que eu tinha no chat que alguém não fez, foi a mesma coisa que eu coloquei. Pronto. Coloquei aí a A, certo? Agora eu vou colocar a B. O que a nutrição das plantas requer? Requer a absorção de água. Aí vocês vão acompanhando e qualquer coisa, se tiver diferente, né, que não esteja parecido com o que eu estou colocando, aí vocês têm que corrigir, tá? Requer a absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, vírgula, além da captação da luz, da luz do sol por meio da clorofila. Pronto, já coloquei também aí a B, certo? C. Como a planta se alimenta? Retirando, vírgula, pela raiz. Observem bem essa questão, certo, gente? Porque lá no texto, ela está escrita de uma maneira mais resumida, tá? Da Tia, planta, a água, tirando pela raiz da planta a água e os sais minerais
Ô, tia, Oi. que página? Porque eu entrei agora, porque minha internet está muito ruim. Aí eu tava entrando e saindo. Pronto, página 114, viu, Bela? Do livro de ciências. Certo. Pronto, coloquei aí a questão 1, a B e a C, certo? Aí vocês coloquem, vocês estejam aí corrigindo, certo? Se tiver Tia, igual ou parecida a questão, às vezes está diferente, mas tem o mesmo sentido, certo? Mas se tiver diferente, que não tenha nada a ver com o que está aí vocês devem apagar e corrigir, tá bom? ô, tia, mas no Oi. meu é assim. Ela retira seus nutrientes do solo. Pronto, tá certo. Ela não tá igual, mas tá com o mesmo sentido, certo? Questão 2. Complete. Aí eu não vou colocar a frase completa, viu, gente? Eu vou colocar apenas a sequência das palavras que vocês irão completar na frase, certo? A. Para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes Espera aí, verdes. que eu tô copiando. Eu estou colocando no chat, viu, Vinícius? Verdes, aí vírgula, seiva bruta, ar, luz solar e calor do sol, certo? Coloquei aí a aula, tá bom? B. A transformação da seiva bruta em seiva elaborada é feita através da fotossíntese. A planta libera oxigênio para a atmosfera. Pronto, vou colocar agora aí a B, certo? Eu coloquei, como eu falei para vocês, coloquei só a sequência. Eu não coloquei a frase completa, é só as palavras que vocês devem preencher no espaço em branco, certo? Porque se eu for colocar a frase todinha aqui, a gente perde muito tempo, tá bom? Eu estou colocando todas as questões, que é caso alguém tenha alguma dúvida, certo? Questão 3 agora. Questão 3 é só para fazer a correspondência, certo? Entre as colunas das plantas aquáticas, parasitas, epífitas, carnívoras e as plantas que vivem em lugares muito secos. Bom dia, Yasmin. Amor, para você que está entrando agora, livro de ciências, página 114, viu? Pronto. Aí vocês iriam fazer a correspondência. No primeiro quadrinho tem assim, ó. São produtoras e consumidoras. Vocês devem colocar a letrinha D, certo? Que é a carnívoras, tá bom? No segundo quadrinho, vocês instalam-se em cima de outras plantas. Vocês coloquem a letrinha C, que é epífitas. No terceiro quadrinho, precisam das plantas hospedeiras para viver. Letra B, certo? Que são as plantas parasitas. A gente viu sobre isso na aula passada. No outro quadrinho, quarto quadrinho, requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. Aí vocês coloquem a letra A, que são as plantas aquáticas, né? Essa daí não tem nem dúvidas. E o último quadrinho, desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Letra E, que são as plantas que vivem em lugares muito secos. Coloquei aí a correspondência da questão 3, tá?
Questão 4, na página 115. Também é só para completar, né? Eu vou colocar só as palavras. Não irei colocar as frases, tá bom? As plantas, elas contribuem, né, para... quer dizer, deu as palavras do quadro, né, para vocês completarem as frases. As plantas contribuem para a purificação do ar, né, porque absorvem gás carbônico, certo? Na A, gás carbônico. B, os vegetais retiram água e sais minerais do solo. C, os vegetais fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. D, a seiva bruta é formada por água e sais minerais. E a E, o alimento que a planta fabrica se chama seiva elaborada. Pronto. Aí está a questão 4, certo? Com a A, B, C, D e E, certo? Que é para completar, tá bom? Na questão 5, o que é que vocês deveriam fazer? Ler as alternativas, certo? E escrever nos parênteses, né? Se vocês concordam ou não concordam. Então, vamos lá. Para um vegetal se desenvolver bem, não precisa de nutrientes. Não concordo. B, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Certo, né? Então, concordo. C, é através da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para a sua sobrevivência. Isso mesmo, concordo. A C também concordo, tá? D. Gente, eu peço para vocês, ó, que eu tô colocando as respostas, aí vai acabar misturando com as que eu tô colocando, certo? Porque eu coloquei a B, coloquei a C, certo? Aí, de acordo com o que vocês vão colocando, vai misturando com as respostas que eu coloquei, certo? Deixa a tia colocar, tá bom? E vocês vão só corrigindo, certo, amores? D. Por fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas como consumidoras. Não concordo. E a E. O processo de fotossíntese ocorre de dia e de noite. Concordo. E a F. Para se nutrirem, as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Concordo. Certo? Então, ficou aí A, B. A, não concordo. B, concordo. C, concordo. D, não concordo. E, concordo. E a F, concordo, certo? Então, fica nessa sequência, tá bom? Oi. Hoje a gente vai aprender conteúdo novo. Ainda continua falando sobre as plantas, né? Porque como eu expliquei para vocês, na aula passada, sobre o conteúdo das plantas, é muito extenso, certo? Então, eu dividi ele em várias partes. Eu dividi por conta própria, certo? Aí a gente vai agora para a página 116, que tem falando sobre as plantas e o meio ambiente. Na página 117, ainda continuando, fala sobre as plantas e os animais, mas nós não vamos ver esse hoje. Nós iremos ver apenas as plantas e o meio ambiente, certo? É como eu falei para vocês naquele dia. O conteúdo das plantas, ele é muito extenso, certo, gente? Então, se eu fosse dar todo de uma vez,
podia botar as 4 aulas, né, para a gente poder falar. Como o nosso tempo é curto, a tia dividiu por conta própria, né, os conteúdos, certo? Mas tudo vai dar certo. E também vai ficar bom para mim e para vocês, para também não baratinar aí a cabeça de vocês com tanta coisa, né? E vocês acabarem nem aprendendo, certo? Então, o que vai acontecer é isso. A tia dividiu, a gente vai falar por partes. A gente viu sobre as plantas, né? Na aula passada, nós começamos a falar, né, sobre as plantas e a nutrição das plantas, né? Faz dias que a gente vê, nós já vimos sobre as plantas, as partes das plantas. A aula passada a gente viu a nutrição das plantas e essa aula, né, a gente já corrigiu a atividade. E hoje a gente vai ver sobre as plantas e o meio ambiente. Na quinta-feira a gente vê as plantas e os animais, tá bom? Tia, Porque ainda tem as plantas e os seres humanos, que é outro conteúdo. Então, assim, eu dividi por partes para não embananar muito a gente, né? Nem a mim, nem a vocês, tá bom? Então, vamos lá. Na página 116, tem alguém falando? Alguém com alguma dúvida? ô tia, eu posso ler o terceiro parágrafo? Eu não entendi, amor. Na página 116, eu posso ler o terceiro parágrafo? Pronto. Como a tia sempre fala, Emily, eu gosto de ir lendo e explicando, né? Porque eu vou fazendo alguns resumos no texto, certo? Aí, se a tia for deixar vocês lerem, eu gosto muito da participação de vocês. Mas se a tia for deixar vocês lerem o conteúdo, aí o nosso tempo acaba, certo? Porque aí um lê, a tia tem que explicar. Outro lê, a tia tem que explicar, certo? Aí, assim, para me deixar um e não deixar os outros, então, eu prefiro eu mesma fazer, tá bom? Eu vou falando aqui e vocês vão me escutando, certo? Que fica melhor, tá bom? Vamos lá. Página 116, as plantas e o meio ambiente. Nós já são 7h52, nós temos um tempo bem corrido, certo? Temos apenas 8 minutos para a tia poder explicar para vocês sobre as plantas e o meio ambiente, certo? Eu vou tentar ser eu não vou ser tão rápida, certo? Eu vou falar para que vocês entendam bem direitinho, tá bom? A relação das plantas com o meio ambiente, com os outros seres vivos, é muito restrita, né? Por quê? Por causa da virtude de elas não possuírem os sentidos presentes nos animais. Como assim, tia? A gente já falou que as plantas, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? De acordo com os seres vivos, animais, né? E as pessoas. Mas, independente disso, as plantas, elas não têm paladar, elas não têm tato, elas não têm olfato, elas não escutam, certo? Elas são seres vivos vegetais, certo? Porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Mas elas não têm os mesmos sentidos que os animais e as pessoas têm, certo, gente? Entretanto, é possível observar que as plantas, elas percebem mudanças, né, da luminosidade do ambiente. Como assim, tia? Que elas percebem se elas nem têm a visão, elas não enxergam? Elas identificam, né, o sentido vertical, né, procuram água. Algumas espécies são sensíveis ao toque, outras conseguem mover suas folhas. Eu acho que, não sei se até vocês conhecem, uma plantinha que se a gente tocar nela, ela se fecha, certo? Ou ela murcha, né? Que até a gente tem aquela brincadeira, né? Maria, teu pai morreu, aí a gente pega a planta murcha. Aquilo ali é só um tipo de brincadeira, um mito, né? Porque aquela planta ali, não é que ela esteja ouvindo que dizer que o pai dela morreu, que ela vai ficar triste, não. Ali ela é sensível ao toque, certo, gente? Aquela plantinha, ela é sensível ao toque. De acordo com o que você utiliza o seu sentido do tato para tocar naquela plantinha, ela vai murchar. Por quê? Porque ela é sensível ao toque, certo? Então, assim, às vezes as crianças gostam de brincar, né? Até mesmo os adultos, para ver a plantinha murchar, certo?
mas ela só murcha por quê? Por conta do toque, né, das mãos dos seres vivos humanos, né, dos seres humanos, ou até mesmo dos animais, certo? E elas são sensíveis, né, que chegam até a mover as folhas. Tem plantinhas que, ao mesmo, essa daí, quando você toca, ela murcha, né? Já a plantinha, tem plantas que mesmo você tocando nelas, elas se movem. Às vezes elas fecham ou às vezes elas se abrem demais, certo? A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida pelo quê? Como fototropismo, certo, gente? E é por causa dele, certo? Que é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Então, é através do fototropismo, né, que as plantas conseguem analisar a luminosidade. Basta analisar como a planta cresce, né, no ambiente com apenas uma fonte de luz. Ela faz o quê? Ela se vira, certo? Como assim, tia? Pronto. Eu tenho uma plantinha, ela está adaptada a viver naquele lugar. Mas ali naquele lugar, ela mesma se vira e vai procurando a luminosidade. Por quê? Porque ela precisa da luz do sol, ela precisa do calor, ela precisa ser aquecida, certo? Então ali ela vira, né, buscando o local onde a luz penetra no ambiente. Eu estou aqui nesse ambiente, aqui não tem luz solar nenhuma, só tem a claridade, a luminosidade. Então, nesse momento aqui, nesse lugar, digamos que se eu fosse uma flor, eu estaria me virando aonde tem luminosidade, certo? Apesar de que hoje o dia está bem, né? Está bem nublado, bem frio, certo? Então, assim, as plantas, elas precisam dessa luminosidade para poder achar, né, o local indicado para que elas possam fazer todo o seu processo, certo? Além disso, a maioria das plantas, elas expõem suas folhas, né, e flores durante o dia, certo? Por causa da luz solar. Contrai essas partes durante a noite. Então, elas expandem durante o dia, né? E se contraem durante a noite, porque durante o dia tem a luz solar, à noite não temos, né? Outro exemplo interessante é a espécie de girassol, certo? Que segue o sol. Daí a razão do seu nome. Girassol. Gira de acordo com o sol, né? O nome dessa planta girassol já é justamente por isso, que ela gira de acordo com o sol, certo? Onde o sol está, o girassol também vira. Ela é conhecida justamente por isso, certo? É possível dizer que as plantas, elas identificam o sentido vertical. Por quê, tia? Porque se enterrarmos uma planta com a raiz, certo? No sentido horizontal, esta, né, no caso a planta, ela volta a adotar a posição vertical para o crescimento. Por quê? Porque elas precisam daquela posição para poder crescer. A gente não cresce, né, para cima, né? As plantas também, elas crescem para cima, certo? Então, ela não tem condição de crescer no sentido horizontal, certo? Ainda tem uma continuaçãozinha aqui desse texto na página 117, lá em cima, ó. A planta, ela também consegue procurar água, certo? Direcionando a sua raiz aos locais onde há mais água, certo? Então, assim, de acordo com o que você sente sede, as plantas também sentem, certo? É possível perceber a existência de espécies que são sensíveis ao toque, né? Já que ao tocá-las, algumas chegam a se fechar, foi o que eu falei para vocês. Há ainda espécies que conseguem mover suas folhas, como a dioneia, certo? Ela é uma espécie de planta carnívora, né, que captura insetos, fechando a folha de forma semelhante a uma jaula. Pronto. Essa folha aí, ela não é sensível ao toque. Ela é sensível ao quê? Que quando os insetos caem, elas fazem a captura e se fecham, né, para prender aqueles insetos, tá bom? Ô, tia, eu já Embora vi essas plantas em um filminho Pronto, que elas pegavam ó, alguns mosquitos e elas se fechavam rapidamente. certo. Pronto. Embora esses acontecimentos eles possam ser percebidos, né,
as plantas, certo? Elas são comparadas com os animais, né? Porque elas estabelecem relações muito menos diversas entre eles, certo? Com o ambiente e com outros seres vivos. Cada pessoa vai de acordo com o ambiente, né? Nós moramos na nossa casa, nós estamos adaptados ao nosso ambiente. De acordo com o que você sair da sua casa para você ir morar em outro canto, você vai demorar um tempo para se adaptar naquele ambiente, não é assim? Então, as plantas e os animais, eles também são assim. No caso aqui, a gente está falando das plantas, eles vão demorar. Eu vou trazer essa planta lá da Fortaleza para a minha casa. Ela vai demorar a se adaptar naquele ambiente. Então, você tem que colocar ela num ambiente parecido com o que ela estava, onde tem a luz, né, o vento, os elementos da natureza, certo? Então, gente, já são 8 horas, certo? A atividade de casa é uma pesquisa. Vocês irão pesquisar nomes de plantas, certo? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Vocês vão pesquisar nome de plantas, certo? Que são sensíveis ao toque, certo? Essa é a atividade de casa. Copia, faz lá no caderno. Se quiser fazer alguma ilustração também pode fazer, tá bom? Então, eu vou eu vou parar a gravação, certo? Porque para poder gravar a aula, certo? A atividade é essa de casa. Vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vocês copiem e respondam no caderno, como sempre a tia fala, tá certo? Então, beijos para vocês, né? Até quarta-feira, que é a nossa próxima aula, certo? Quarta-feira nós temos uma próxima aula, tá bom? Tchau, tia. Sim, Tchau. Tchau. tchau.